Hoje, os apartamentos estão cada vez mais bonitos, mais modernos, mais vendáveis. Mas tem um problema silencioso acontecendo. E ele só aparece quando você começa a morar. E não tem nada a ver com estética. Tem a ver com decisões de projeto que estão sendo tomadas pensando mais na venda do que no uso real. E eu, como arquiteta, vejo isso todos os dias dentro dos projetos. Então hoje eu vou te mostrar os principais problemas dos apartamentos novos e por que você precisa entender isso antes de comprar o seu. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Bittencourt, arquiteta, e aqui eu mostro a arquitetura de forma prática, do jeito que ela realmente impacta a vida de quem mora. E esse vídeo não é para falar mal de construtora, é para te dar repertório, porque quando você entende isso, você para de comprar só pela planta bonita e começa a comprar com estratégia. Vamos começar por um ponto que quase ninguém explica direito, a alvenaria estrutural. Esse tipo de construção é mais barata para a construtora e por isso é muito comum hoje em dia. E quando eu falo mais barato, eu estou falando de algo entre 5% e 15% de economia na obra. Só que o problema não está nela existir, está na forma como ela é vendida. Porque quando você compra, ninguém deixa claro o quanto isso limita o seu apartamento. Na prática, você não pode sair quebrando parede, não pode fazer rasgos horizontais e não pode cruzar instalações. Ou seja, o layout que você vê no decorado é praticamente o layout que você vai ter que manter. E eu já vi isso acontecer em projeto real. No apartamento da Bruna e do Rafael, por exemplo, a gente teve que criar soluções mais complexas, como painéis de madeiras e marcenarias estratégicas, para conseguir trazer um mínimo de personalização. E é aqui que aquele 5% mais barato começa a desaparecer, porque isso custa. Então, o que parecia um apartamento mais barato no começo, começa a exigir um investimento maior depois, só para você conseguir adaptar minimamente ao seu estilo de vida. Nessa planta, eu consigo mostrar para vocês o layout que foi apresentado para o meu cliente numa alvenaria estrutural. E aqui ele também foi pego na pegadinha da alvenaria estrutural, ele não tinha conhecimento. Então, para nós conseguirmos ter o layout do apartamento como ele queria, uma sala numa melhor posição, um efeito acústico, ele gostaria de que a mesa de jantar ficasse dentro do apartamento, que nós tivéssemos uma área de gourmet separada, individualizada. Então, como vocês podem ver, aqui era uma outra formatação. Uma sala logo na entrada, a televisão ficava bem nessa parede, a sala de almoço, a mesa de jantar ficava fora, bem diferente daqui. E para isso acontecer, na alvenaria estrutural, nós precisamos inserir painéis de madeira, fita de eletricidade, que são materiais mais caros, que vão deixando ali o interior do apartamento mais custoso. Aqui nós temos uma caixa inteira de madeira para conseguir viabilizar o living da forma como o meu cliente queria. Aqui também são painéis de madeira para conseguir trazer as automações que ele gostaria. Então fica um apartamento extremamente limitado na alvenaria estrutural, que precisa de um investimento maior no design de interiores. Outro ponto que está ficando cada vez mais comum, banheiros sem janela. E aqui entra uma lógica de mercado. Hoje, dentro de um mesmo prédio, você tem apartamentos de vários tamanhos, 60, 80, 150, 300 metros quadrados. Os maiores ficam nas bordas, com vista, ventilação, fachada, e os menores vão lá para o miolo do prédio. Resultado, banheiros sem janela. E em muitos casos, sem nenhum shaft de ventilação natural, só o ventokit. E isso, principalmente aqui em São Paulo, é um problema real, porque ventilação de banheiro não é só conforto, é salubridade. Umidade acumulada, cheiro, mofo. No apartamento da Larissa e do Gabriel, por exemplo, a gente lidou exatamente com isso. Aqui, nós temos o banheiro da suíte master sem nenhuma janela, sem nenhum shaft de respiração, apenas o ventokit. E aí entra de novo, não é não ter solução, mas você precisa compensar com exaustão forçada melhor, com projeto e com equipamento, ou seja, mais custo e menos qualidade natural. Agora um ponto que parece vantagem, mas muitas vezes não é. O famoso personalize da construtora. Eles vendem isso como algo exclusivo, algo premium, mas na prática é uma padronização paga. Você escolhe trocar um granito, um revestimento, um acabamento, paga a mais por isso e metade do prédio faz a mesma escolha. Ou seja, de personalizado não tem nada. Aqui no escritório, por exemplo, a gente fez 3 projetos no mesmo prédio e os 3 clientes tinham exatamente as mesmas escolhas do personalize. Mesma bancada, mesmo revestimento, mesmo padrão. Isso mostra claramente, não é personalização, é um cardápio fechado. Então, estrategicamente, muitas vezes vale mais a pena pedir o apartamento cru, sem esses acabamentos, porque algumas construtoras dão abatimento de valor e investir esse valor em um projeto de arquitetura de verdade, feito para você.
Esse aqui é quase um dos clássicos dos apartamentos atuais. Áreas sociais gigantes e quartos espremidos. Você entra no apartamento, tem varanda gourmet, integração linda, espaço para receber. Mas vai para o quarto, mal cabe a cama e o armário. E isso não acontece por acaso. Existe uma tendência real de valorizar o convívio, a vista, o viver do externo. Mas também existe uma lógica de mercado por trás disso. Na construção, existe uma diferença importante entre o que é área vendável e o que é área computável. A área vendável é tudo aquilo que você compra, mas a área computável é o que realmente entra no limite da construção do prédio. E muitas varandas e áreas semiabertas entram diferente nessa conta. Ou seja, a construtora consegue te vender mais área sem necessariamente gastar esse mesmo espaço no projeto. E é aqui que começa a distorção. Resultado, apartamentos com sensação de amplitude na área social e perda de qualidade na área íntima. Porque esse espaço extra muitas vezes vem da varanda e não é um aumento real de área interna. Agora um ponto que, sinceramente, parece até em médio e alto padrão e não deveria. Banheiro de serviço com acesso pela cozinha. E não é raro. Aqui é um exemplo de um apartamento de alto padrão que a gente tem a cozinha e o banheiro de serviço dentro da cozinha. Esse é o exemplo do Pedro e na Renata isso também estava claro em planta. E aqui o problema não é só estético, é funcional e sanitário. A cozinha é um espaço de preparo de alimento, de limpeza e de higiene. E você ter uma circulação direta de um banheiro ali dentro são usos completamente incompatíveis no dia a dia. E isso não acontece por acaso. Muitas vezes esse tipo de solução vem de tentativas de otimizar prumadas hidráulicas, redução de circulação ou até encaixe de layout para caber mais unidades em um pavimento único. Ou seja, é uma decisão de eficiência de projeto, não de qualidade de uso. E o problema é que isso passa despercebido na compra, porque na planta você só vê uma porta, mas no dia a dia vira fluxo cruzado de higiene e preparo de alimentos. E isso impacta diretamente o conforto, a privacidade e até a percepção de qualidade do imóvel. Não é uma solução aceitável quando você analisa com critério. Aqui, nós quebramos, removemos, ampliamos a cozinha e propomos essa área de bar. Porque tem que ter uma outra forma de resolver esse problema. Ou seja, mais custo na hora de ter um projeto de interiores. E por último, um dos pontos mais absurdos, mas menos percebidos, os shafts. Eles são necessários, claro, mas o problema é o dimensionamento. Hoje a gente vê shafts enormes ocupando áreas importantes do apartamento. E quando você abre, 70% dele vazio. E já vi construtoras, inclusive, falar para o cliente, você pode demolir isso depois e ganhar mais espaço. Ou seja, eles já entregam algo superdimensionado, sabendo que você vai ter que gastar mais depois para corrigir. No apartamento do João e da Giovana, tinha um shaft gigantesco passando pela casa, contornando a cozinha e praticamente vazio. No Pedro, a gente reduziu o shaft do banheiro em 40 centímetros. Olha a área de circulação que nós tínhamos para acessar o box e olha o que nós conseguimos fazer aqui, diminuindo 40 centímetros. É muita diferença. E aqui na varanda, nós conseguimos remover esse shaft e transformar em uma adega climatizada fechada. Ou seja, ganhos muito significativos. No fim, todos esses pontos mostram a mesma coisa. Os apartamentos estão sendo pensados muito mais para vender bem do que para funcionar bem. E isso não significa que são ruins, mas significa que você precisa olhar com mais critério. Porque a planta bonita no decorado não mostra limitação estrutural, ventilação, infraestrutura, nem as decisões escondidas do projeto. Então, antes de comprar um apartamento, não olhe só para o que aparece, olhe para o que está por trás, porque é isso que vai definir se o espaço vai funcionar para você ou se você vai ter que adaptar tudo depois. E se você quiser, eu posso trazer mais vídeos analisando plantas reais e mostrando como melhorar esses problemas na prática. Me conta aqui nos comentários, você já percebeu algum desses pontos? E se fizer sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de arquitetura do jeito que ninguém te conta.